Tudo bem, pessoal? Ok? Então destaquei para vocês aqui a equação da corrente. Novamente, pessoal, essas características aqui, ó, por exemplo, quem é Q? Q para a gente aqui é a carga elementar do portador de carga. Neste caso aqui, se for um elétron, nós sabemos qual é a carga elementar do elétron. μN é a mobilidade, né, desses portadores de carga neste cristal. N mais D está relacionado com o processo de dopagem, né, aquelas impurezas que nós inserimos neste cristal. Então, todas essas características, né, que envolvem aqui, essas constantes que envolvem no processo de fabricação, nós iremos juntar essas características e vai virar uma única constante para a gente lá na frente. Então, não fiquem preocupados, porque essas características construtivas, que envolveria talvez mais aí um engenheiro de materiais que estivesse projetando o material, nós não iremos utilizar. Ela vai aparecer para a gente, mas vai aparecer através de uma constante que nós iremos utilizar lá na frente, ok? Estou mostrando para vocês saberem que realmente pode ser calculado desta maneira. Então aqui só mostrando, né, uma tabelinha das variáveis que vocês terão, né? Rho, a resistividade elétrica, comprimento, área, carga do portador, condutividade e mobilidade dos elétrons. Ok? Bem, então nós já vimos que nós poderíamos calcular a resistência inicial, poderíamos calcular, né, a corrente. A camada de depressão, a deformação da camada de depressão, ela também poderia ser calculada com essa mesma teoria, né, de semicondutores. Né? Para a gente, né, nós queremos trabalhar com um componente já pronto, nós não conseguiremos fazer este cálculo, nós não conseguiremos fazer essa separação. Porque quando geralmente nós medimos a queda de tensão no componente, já é a queda de tensão entre dois terminais, já é a queda de tensão em todo o canal. Tá? Mas pode ser calculado. W é a camada de depressão, é aquela região de depressão. Ela é influenciada pela tensão em cada ponto daquele canal, ok? Algo aqui importante, né? Fazer uma observação. Como eu falei para vocês, essa região, né, de depressão, essa camada de depressão, ela não se estende de forma uniforme, tá? Dentro do meu canal. Se ela não está de forma uniforme, significa o quê? Em alguns pontos vai estar mais estreito o meu canal, em alguns pontos, né, ele vai estar mais largo. Na parte que é mais estreita do meu canal, significa que os portadores de carga terão maior dificuldade para passar pelaquela área. Significa que ali eu vou ter uma resistência maior à movimentação desses portadores. E aonde o meu canal é um pouco mais largo, eu terei uma facilidade maior. Significa que a resistência ali é menor. O que isso significa para a gente, pessoal? Se eu tenho resistências variando, né, em cada ponto do meu condutor, isto significa que eu terei quedas de tensão, né, diferentes em cada ponto. Por isso que na equação anterior, vou voltar aqui um pouquinho, na equação anterior ele diz que a tensão no canal em um ponto específico XY, tá ok? Porque existe diferença no valor de tensão em cada ponto devido à deformação, né, da região de depressão, ok? Mas e se eu quiser calcular, por exemplo, né, o valor da resistência do meu canal ou o valor da corrente que passa pelo meu canal? Nós vimos, me perdoe, passei aqui, nós vimos que anteriormente, né, nós calculamos a corrente, voltando aqui, nós calculamos a corrente através do valor de tensão que eu aplico o VDS. Né? Aqui eu utilizei praticamente a lei de Ohm para fazer este cálculo aqui. Né? Peguei, né, o valor de tensão e dividi pela resistência, Rzinho, zero inicial. Na região que é linear, não vai ter problema. Essa é uma aproximação válida. Tá, ok? Se eu quiser trabalhar um pouquinho fora da região linear, eu também vou poder utilizar aquela mesma equação até o ponto de constrição, né? Região linear mais ponto de constrição. No ponto de constrição é aquela passagem da região linear para a região de saturação. Até aquele ponto eu posso utilizar, né, o valor de VDS naquele ponto exato seria o Vp. A partir daquele ponto eu terei que trabalhar com uma equação um pouco diferente, porque ali a minha resistência passa a não ser mais constante, ok? Aqui é uma equação também que provém
da teoria de semicondutores. Vocês se lembram então que no ponto de constrição eu tenho a corrente máxima do meu circuito, né? Que passa pelo meu componente. Essa corrente máxima é o que nós estamos chamando agora de IDS. IDS vai ser uma das características que nós iremos precisar do nosso componente para poder projetar os nossos sistemas, os nossos circuitos, tá ok? Ele disse aqui, me perdoem, está passando aqui, ele diz que o IDS pode ser calculado em VP. Isso é válido para a gente. Aonde que eu tenho VP? Quando eu atinjo a corrente máxima, ok? Bem, essa corrente máxima, né, para nós que vamos trabalhar com o componente, ela pode ser obtida em laboratório. Nós podemos fazer aquele experimento inicial que eu passei para vocês e, através, né, desse experimento, anotar o valor máximo de tensão, né, o valor máximo de corrente que ele atingiu e qual foi o valor de tensão o qual eu atingi que não mais variou o valor de corrente, ok? Então, continuando. A tensão de pitch-off, agora estou começando a reforçar as características deste componente para vocês. A tensão de pitch-off, vocês já sabem o que é o nosso valor de VP, que é o valor de tensão em que eu consigo atingir a corrente máxima. A partir deste valor, a nossa corrente não varia mais de forma significativa, tá ok? A tensão de ruptura é aquele valor de VDS, que eu coloco lá em VDS, que vai levar o meu sistema a conduzir a ter uma condução muito grande, que na verdade vai ter uma ruptura das ligações do meu cristal. Na verdade, ele vai queimar o componente. Então, aquele valor de VDS de ruptura é o valor máximo de VDS que eu posso aplicar no meu componente. A partir dali, pode ser que venha a levar a queima do meu componente, ok? Que é o VDS de ruptura. Ah, Edson, como que eu consigo esses valores do componente que eu estou trabalhando? Basta olhar o datasheet do seu componente. Vai lá, veja qual é o fabricante daquele componente que você está trabalhando e procure o datasheet do componente, ok? Vamos então ver a representação gráfica da condução do meu JFET. Bem, aqui nós temos um eixo que é o valor de VDS. Quem é VDS? É a tensão entre dreno e source. E a corrente que passa no meu canal. Quando eu vou aumentando o valor de VDS, a minha corrente ela vai aumentando. Notem que aqui ele está considerando que esta região é uma região linear. Vai chegar no momento que eu estou aumentando o valor de VDS, que vai chegar em um ponto que a corrente ela vai ser máxima e não mais vai variar, mesmo que eu venha aumentar o valor de VDS. Notem que esta variação aqui ela é bem pequenininha. Eu estou considerando que esta variação não é significativa. Mas se vocês quiserem ser precisos, né, em uma modelagem de um circuito de vocês, vocês podem considerar esta variação sim de corrente, tá ok? Tem como a gente colocar na nossa equaçãozinha essa variação. Até chegar a um valor de VDS máximo, que é aquele VDS de ruptura. A partir daquele ponto, o componente de vocês, né, vai trabalhar de forma inapropriada, ele vai queimar, ok? Então aqui seria a faixa de segurança. A partir do seu VDS, não é uma região de trabalho, tá ok? A região de trabalho é a região de saturação ou a região linear. E aqui é o ponto de constrição, onde nós possuímos a tensão de pitch-off, ok? Então, esta primeira análise do nosso componente nós já fizemos, já estamos sabendo como que ele se comporta. Mas aí fica uma pergunta, Edson, mas toda essa análise que nós fizemos, né, o terminal gate, porta, que é aquele terminal de controle, ele estava no terra, ele estava aterrado. Eu não estava fazendo o controle de condução por ele. Bem, então agora nós veremos como que se comporta o controle através da porta, ok? Bem, peguem o seguinte, né? Eu vou pegar agora essa tensão de VGS e vou colocar um valor diferente de zero. Só lembrando para vocês, VGS é a tensão entre gate e source. Se eu colocar um valor de tensão na porta de forma que seja inversamente polarizado ao cristal, né, dessa porta, o que vai acontecer? Se este cristal do gate é do tipo P, eu vou colocar um valor de tensão em VGS negativo.
olha que interessante. Se eu coloco um valor de tensão negativo no gate, o que vai acontecer é que os elétrons que vão se concentrar nesta região vão repelir os elétrons do canal do tipo N. Só lembrando para vocês que este é um JFET do tipo N. Então, olha só. Como vai repelir os elétrons que vão se concentrar aqui no gate? Vão repelir os elétrons do canal, significa que eu estou deformando a região de depressão. Né? O que é a região de depressão? É aquela região que eu não tenho nem elétrons livres e nem as lacunas. Se eu estou expulsando aqueles elétrons, essa região vai virar uma região neutra. E eu sei que quando eu começo a deformar a região de depressão, o que acontece com a corrente que passa no terminal dreno e source? Ela vai começar a diminuir, porque eu vou começar a impedir a passagem desses portadores de carga. Então notem que agora eu consigo fazer o controle da corrente que passa entre o dreno e o source a partir de um valor de tensão que eu estou colocando no gate, ok? Eu estou considerando aqui que a corrente que está entrando nesse cristal aqui, o cristal do tipo P associado ao gate, essa corrente é praticamente zero, ela é nula, ok? Não existe corrente. Então, voltando aqui um pouquinho, ó, nós estávamos inicialmente aplicando uma tensão, VGS igual a zero, e eu comecei a aumentar a intensidade deste valor de tensão. Por que eu estou falando em intensidade de valor de tensão? Porque neste caso aqui, como o meu JFET é do tipo N, eu tenho que aumentar o valor de intensidade de tensão negativo. Se fosse um JFET do tipo P, o valor de tensão que eu teria que aplicar no gate seria um valor de tensão positivo, tá ok? Então, ó, ao aumentar o valor dessa intensidade de tensão no meu VGS, no gate, eu vou aumentando a deformação da região de depressão. Até que vai chegar um valor de VGS que eu vou estrangular essa região. A região de depressão de um lado vai se encontrar com a região de depressão do outro. E aí o que vai acontecer? Vai cessar a movimentação dos portadores de carga. Significa então que eu atingi um valor de VGS de corte, ou VGS off, tá ok? O VGS de desligamento. Então como que se dá a condução aqui? Se o meu VGS for igual a zero, né, eu vou ter a condução máxima no meu JFET. Quando eu vou aumentando a intensidade na porta gate, neste caso aqui um valor negativo de tensão, esta corrente ela vai diminuindo, até que vai chegar um momento que essa corrente vai ser zero. Quando que a corrente é zero? Quando o meu VGS atingiu o valor de VGS de corte, ok? Então, esta é a maneira que nós faremos o controle deste componente utilizando o terminal gate. Até aí tudo bem? Podemos prosseguir? Ok. Então, passei aqui para vocês a imagem de como que funciona este estrangulamento e nós começaremos agora a fazer a análise de como que, a análise gráfica, né, do comportamento da corrente em relação ao valor de VDS e em relação ao valor de campo elétrico que eu estou colocando no gate do meu circuito, ok? Vamos ver aqui, ó. Ele chama a atenção para a gente aqui do VGS de corte, né, que é o VGS de desligamento. Notem que são várias características que nós já vimos até agora no nosso componente. O VP, que é a tensão de pitch off, né? Novamente, isso é só para a gente ir massificando esses conceitos. A tensão de pitch off é aquele valor de tensão que eu coloco no VDS e a minha corrente não mais aumenta significativamente. E a tensão de corte, a tensão VGS de desligamento, é o valor de tensão que eu coloco no gate, que eu faço cessar a movimentação dos portadores de elétrons pelo canal. Até aí tudo bem? Ok, continuaremos a seguir.